Olá, meu nome é Amanda Mazzoni e eu vou apresentar a comunicação Convergências, a exposição Magliani Gráfica no MAN UFJF Juiz de Fora 2023, um trabalho que foi desenvolvido por mim e pela Renata Zago. Vou pedir licença para fazer a leitura e vou acompanhando a leitura a partir da apresentação. Distante de neutralidades, o cânone artístico é ainda pautado em narrativas rígidas, tradicionais e discursos dominantes. Apresentar e discutir a trajetória de atores fundamentais para a constituição de mundos da arte, dentre outros aspectos carentes de revisões e rupturas, é uma questão que vem cada vez mais despertando o interesse de novas pesquisas e discussões. Esse estudo procura tecer entrecruzamentos que colaborem para a construção de um discurso ou uma moldura que desloque e desafie algumas tradições artísticas anteriores, evidenciando a trajetória e a produção artística, em especial a obra gráfica, de Maria Lídia Magliani, por meio da análise da exposição Magliani Gráfica no Museu de Arte Murilo Mendes, Juiz de Fora, 2023. A partir da mostra, contextualizaremos a produção da artista, além de apontar os agentes de sua rede de sociabilidade, curadores da mostra, que possibilitaram a preservação e divulgação de sua obra. Ainda que pouco investigado, Maria Lídia dos Santos Magliani, que nasceu em Pelotas em 1946 e morreu no Rio de Janeiro em 2012, contribuiu significativamente para relevantes discussões no mundo da arte no Brasil, participando de importantes exposições nas décadas de 60 e 70, como os Salões de Arte Contemporânea de Campinas e de Belo Horizonte, Panoramas da Arte Atual Brasileira no MAN São Paulo, e na década seguinte, a 18ª Bienal de São Paulo. Iniciou sua trajetória artística multifacetada na cidade de Porto Alegre, ingressando na Escola de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1963. As manifestações culturais dos anos 60 e 70 marcaram a conjuntura da formação múltipla de Magliani, proporcionando seu contato com pintura, gravura, escultura, desenho, teatro e filosofia. Sua atuação na cidade gaúcha foi intensa até o começo dos anos 80, quando a artista se mudou para São Paulo, polo cultural do país. As possibilidades da capital paulista circundaram o trabalho de Magliani até 89, quando a tranquilidade e o isolamento das terras mineiras envolveram os anseios da artista, marcando sua residência em Tiradentes de 1990 a 96. É a partir do final da década de 90 que Maria Lídia Magliani instalou-se na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, onde consolidou relações importantes para o desenvolvimento de seu trabalho e dessa pesquisa, como o contato com o Estúdio 19 e com Júlio Castro, um dos curadores da mostra Magliani Gráfica, amigo e o principal guardião da obra da artista. O Estúdio 19 se caracteriza como um espaço de arte que funciona como plataforma de realização de projetos individuais e coletivos, como lugar híbrido de produção, discussão e exposição de arte contemporânea. A partir dos anos 2000, a produção de Magliani se vinculou fortemente às atividades do espaço artístico e à produção associada ao bairro de Santa Teresa. Em 2013, Júlio Castro fundou o Núcleo Magliani, com sede no Estúdio 19, projeto referência da obra da artista, onde está preservado seu acervo, singularizando o local que fora seu ateliê por mais de uma década. Responsável pela organização, manutenção, guarda e divulgação, além da exposição das obras da artista, o Núcleo Magliani busca, portanto, tornar público o inegável legado da artista. O Museu de Arte Murilo Mendes, da Universidade Federal de Juiz de Fora, opera desde sua constituição a partir de programas, projetos e ações institucionais que, seguindo uma perspectiva multidisciplinar, dedica-se à manutenção, pesquisa e divulgação das produções do poeta Murilo Mendes e de outros temas e artistas associados à missão da instituição. A primeira mostra individual de Maria Lídia Magliani, no estado de Minas Gerais, tem como sede o Museu Juiz Forano, em 2023. As tramitações que resultaram na exposição Magliani Gráfica se iniciaram, entretanto, em 2021,
a partir da comunicação estabelecida entre o Estúdio 19 e o MAM. Nesse momento, as aproximações entre as produções da artista e a instituição ganham forma e são firmadas por meio da doação de 6 trabalhos de Magliani para o acervo permanente do museu. Inaugurada no dia 15 de junho de 2023, na Galeria Convergência do Museu de Arte Murilo Mendes, a exposição Magliani Gráfica apresenta mais de 80 obras da artista, a partir das lentes dos curadores Júlio Clasto e Sérgio Viveiros. A estratégia curatorial da dupla em questão foi apontar a forte ligação que a artista teve ao longo de sua carreira com os recursos gráficos em sua linguagem, que podemos perceber não só nas gravuras, mas também no seu desenho e na sua experiência como ilustradora nas diversas redações onde passou. Dessa maneira, a moldura ou o enquadramento privilegiado pelos curadores afeta de forma significativa a maneira de visualizar e pensar a arte. Embora o esforço interpretativo dos curadores ao trazer para a comunicação e para debate a obra de Magliani, na tentativa de percorrer o longo fio de sua obra, como no recorte de 2022, realizado pela Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre, é evidente a iniciativa de difundir o acervo preservado pelo Estúdio 19, responsável pela salvaguarda de todas as obras em exposição. Dessa maneira, o empenho dos curadores e da instituição mostrou-se na possibilidade de apresentar ao público a produção gráfica de Magliani, que se concentra no final dos anos 80 até o final de sua vida, a partir de 2009. Na maioria dos trabalhos expostos, percebe-se um intenso contraste, salientado pelos curadores, ora da tinta preta impressa no suporte branco, ora das impressões e pinturas em cores vivas. O discurso curatorial aponta a potência das composições de Magliani. As palavras de Castro e Viveiros, dispostas na entrada da galeria, recepcionam o público e apresentam a intensidade e complexidade da artista. A xilografura alfabeto inaugura a intermediação do espectador com as obras de Magliani e, através da figuração de um objeto, o sutiã, anuncia um tema relevante para a artista, o corpo feminino. Sua produção durante os anos 80 apresenta uma concentração nos estudos e representações de corpos femininos grotescos, carnais. Sua ampla produção pictória nessa fase não está presente nessa exposição, mas temos um exemplar da lineogravura Pin-Up, de 1980, disposta no corredor de entrada. O grotesco aparece como uma estratégia estética e discursiva, a fim de sublevar, deslocar e desafiar os processos de subjetivação. Na gravura em questão, vemos um corpo feminino grande, recortado, sem a cabeça e pendurado em um cabide, que pode ser uma metáfora de expor para consumir, ou representado como um gancho que ela utiliza em outras obras, que se assemelham à maneira como a carne é pendurada no açougue. As linhas expressivas que formam volumes a partir da movimentação da goiva pela ou sobre a matriz na fatura da artista deixa também um aspecto bidimensional, em especial na parte superior, acima dos seios, como se fosse um corpo recortado em papel e posicionado sobre o fundo texturizado. Outra gravura do mesmo período que segue a trajetória da exposição é Retratos Falados, de 81. É nesse momento em que o trabalho de Magliani se reveste de novas e significativas características. O corredor de acesso da Galeria Convergência conta ainda com uma série de lineogravuras produzidas em 1980, que serviram de capa e ilustrações para o livro de poesias O Círculo do Suicida, de Eduardo Sanmartin. A obra de Magliani é intensa. Dramáticos contrastes de preto e branco, explosões de cor, manchas e grafismos presentes em representações de rostos e corpos dilacerados, amarrados, sufocados, martirizados. Cabeças transformadas em serrotes, plantas, vasos, guarda-chuvas, entre outros. Nas pinturas, Magliani exibe um trabalho de pesquisa. Trabalha com a relação entre as cores complementares e contrastantes. O percurso expositivo lança aos espectadores a energia das cores da artista com a obra Os Outros, compondo a parede de fundo da galeria. A primeira produção colorida parece orientar o percurso.
Em algumas gravuras, como a da série de estilogravuras que compõe o álbum Procura-se, Magliani apresenta composições em formato de retratos, onde os torsos ostentam objetos variados no lugar das cabeças, quando não uma cabeça virada, que se assemelha a uma máscara, ou mesmo uma cabeça transpassada por um serrote. Esses mesmos elementos se repetem em diversas obras da artista. A substituição da cabeça por um objeto como um guarda-chuva, um serrote, plantas e um bule denotam a tal produção, Magliani de um efeito surrealista, utilizado, por exemplo, por Magritte. O saguão adjacente exibe ainda um outro agrupamento de gravuras de Magliani, as produções Sem Título, da série Cartas, Sem Título e Retratos de Ninguém, que angariam a atenção especial do público por integrarem um conjunto que exibe também as matrizes utilizadas no processo de impressão das obras, proporcionando uma aproximação com o método operacional da artista. É possível ver a repetição de elementos-chave em diversas gravuras e nas pinturas de Magliani, que se concentram no centro do espaço dedicado à exposição. Cadeiras, óculos escuros, flores, tesouras, sutiãs, corpos de mulheres recostadas, fios com tomadas, sapatilhas, entre outros. Essas figuras aparecem nas composições aliadas às imagens dos rostos de mulheres em posições reclinadas, em perspectiva, quase escuros, com recortes e enquadramento claustrofóbico. Em Sem Título, pintura em acrílica, a pincelada tracejada e fragmentada parece simular a movimentação da goiva da xilogravura. As cores são sobrepostas, não em veladuras aguadas, mas em cores sólidas, como se matrizes diferentes fossem impressas no mesmo suporte. Em 3 das 4 pinturas em acrílica sobre papel que integram a série, a composição é realizada com poucos elementos, com destaque para as cabeças das mulheres, com rostos e cabelos em cores vibrantes, em um fundo bidimensional do qual saltam objetos. Não se sabe para onde olham essas mulheres. 2 estão com óculos escuros e a terceira, sem óculos, é pintada com os olhos ausentes. Um outro elemento em destaque no trabalho de Magliani são os rostos humanos. A série Todos ganha espaço privilegiado ao exibir conjuntamente diversas e coloridas fisionomias, em formato de máscaras, revelando feições diversas de múltiplos personagens anônimos. Magliani nos indaga e nos confronta incessantemente. Seu traço, aliado aos elementos recorrentes em sua poética, não trazem qualquer conforto. Ao buscar pistas sobre os elementos, a artista produz imagens que transmitem a solidão, a opressão política e social da época e a vulnerabilidade da condição humana e da condição da mulher. Apesar de não se considerar feminista, Magliani denuncia a sociedade patriarcal, machista e principalmente misógina. Os últimos anos têm sido marcados por iniciativas curatoriais e institucionais consistentes com o objetivo de tornar mais visíveis os artistas afro-brasileiros, tanto aqueles de toda a longa história do país, quanto entre as gerações mais jovens. O MAN, o FJF, segue o propósito de destacar, portanto, um recorte da história da arte brasileira capaz de subverter o privilégio da tradição canônica, dando visibilidade e voz às produções de Maria Lídia dos Santos Magliani. Obrigada.